Boa noite, telespectador. Mais uma vez, nós estamos aqui ao vivo, TV Com Debate, diretamente da TV Com, dos estúdios da TV Com. Hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados. 12 de junho, que é uma data comemorada por todos os casais de homens, mulheres, de pessoas, como a data aqui no Brasil, né? Pelo menos aqui no Brasil é o Dia dos Namorados. Em outros países se comemora em fevereiro o Valentine's Day, por conta também de São Valentim, que é padroeiro dos namorados. Aqui no nosso país, o padroeiro dos namorados é Santo Antônio, conhecido também como Santo Casamenteiro. Eu quero, de antemão, parabenizar todos os namorados e namoradas da região e que comemorem o dia com muita parcimônia, alegria e amor. Hoje nós vamos falar de um problema que atinge muitos brasileiros, muitas pessoas com certeza aqui na nossa região também sofrem desses problemas. E hoje trago com muita alegria o médico otorrinolaringologista Ricardo Salum. Falei certo, doutor Ricardo? Perfeitamente. O Salum ou o otorrinolaringologista? O otorrinolaringologista. Eu levei um mês para aprender quando eu resolvi ser otorrino, eu levei um mês para falar a palavra. Você falou logo. Então, passei na Passou no lição. primeiro teste. Doutor Ricardo Salum, que tem uma experiência enorme, é um dos grandes especialistas da matéria aqui na nossa cidade. E, para nos ajudar a fazer esse programa, também nosso comentarista de sexta-feira, hoje excepcionalmente às sextas-feiras, Eduardo Filete. Boa noite, Filete. Parabenizar o programa, a nossa audiência, o otorrinolaringologista Salum, meu amigo. Ele falou mais rápido. Certo? É que ele já estava decorando no programa, né? Eu passei a tarde inteira repetindo. A tarde toda repetindo. Eu falei aqui de improviso, né? Certo. Minha mulher, que é fonoaudióloga, me ensinou uns exercícios para eu falar a palavra corretamente de uma vez só. E hoje queria desejar um abraço para todas as pessoas casadas, noivos, namorados, né? Pessoas que se amam, né? E também dizer, parabenizar, né? Eu vou fazer uma merchandising para fazer Pode. O Boticário, porque muita gente falou, né? Mas eu achei o anúncio de uma riqueza espiritual muito grande no anúncio do Boticário. Eu acho que o publicitário que faz um anúncio que ele mexe com a sociedade, ele conseguiu chegar um pouco na frente dos outros, E né? não tem nada demais. Não tem nada demais. Propaganda. Se você for ver a novela da Rede Globo, né? Tem mais mulher beijando mulher às vezes. Não estou dizendo que é errado, não. Mulher, homem no quarto com homem. Ali foi uma coisa singela, uma coisa de amizade. Quem disse que não poderiam ser dois, por exemplo, amigos, né? Combinou, ou duas amigas, ou duas namoradas, dois namorados. Então, quer dizer, não teve beijo, não teve coisa que chocou uma criança de 4 anos vendo aquilo. Pô, que legal, dois irmãos se abraçando. Não tem nada demais. Quer dizer, então não tem nada demais. Eu acho que foi um anúncio importante. Eu vi no e-mail da Boticário, no site, eu não compro mais produto de vocês, toda a propaganda tem, se você fizer uma propaganda, se está aqui na televisão, o cara está ligando, fala, pô, esse Salão e o Filete toda hora aqui na televisão, pode não gostar, a maioria vai gostar, um não vai gostar, isso é normal, mas eu acho que o Boticário fez uma sacada genial, e eu acho que hoje em dia é isso mesmo, né, a igualdade das pessoas, cada um na sua, sem preconceitos, somente esses preconceitos raciais, preconceitos não tem cabimento no século XXI. Eu comecei o programa e não terminei dizendo os temas que vão ser discutidos hoje. Me perdoe, telespectador. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Salum sobre ronco, apneia do sono e surdez. Eu queria começar por um problema que hoje é Dia dos Namorados, mas um problema que também é responsável pela separação de muitos casais, que é o ronco. Qual é a origem do ronco, doutor Ricardo? Bem, Guto, o ronco, ele sempre foi tido como parte do anedotário mundial, né? O sujeito ronca, todo mundo dá risada, menos quem está do lado. E depois nós fomos descobrindo que o ronco, que é um problema de quem está do lado, porque quem ronca... É um problema para quem está do lado. Quem está do lado, quem ronca está dormindo. Então, normalmente ele não sabe nem que está roncando, mas quem está do lado está se padecendo. Depois nós descobrimos que o ronco poderia levar a um problema muito mais grave, muito mais sério, que aí sim é problema dele que ronca, já não é de quem está do lado, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, o que é? O sujeito ronca, numa altura, às vezes, ensurdecedora. Tem vários causos que eu tenho
todos documentados e alguns muito engraçados. Mas, e de repente o sujeito para de roncar e para de respirar. Essa parada respiratória, essa pausa respiratória, ela pode levar 10 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio. E nesse período, o que acontece? A concentração de oxigênio do sangue cai, porque ele não está respirando. Né? Uma coisa que ele está mergulhando, por isso chama apneia. Respiração. O jeito que mergulha, ele fala, eu mergulhei em apneia, porque prendeu a respiração. O gás carbônico sobe, né? Porque aumenta, porque o oxigênio diminui. Tem um desequilíbrio. Tem retenção. E aí o organismo entra num colapso, que pode ser leve, moderado ou severo. O coração bate mais rápido, a pressão se eleva, né? E porque ele o pode coração ter precisa compensar essa falta de oxigênio. Lógico, ele está parado, não respira, que nem o sujeito que sofre um acidente, fica no chão sem respirar, todo mundo fazendo respiração boca a boca, massagem, é mais ou menos isso aí. E aí o que acontece? Muitas das mortes que ocorreram, o sujeito foi... Morreu dormindo, tinha aquele... Morreu dormindo, foi lá, foi um passarinho, chegou de manhã... Ele fez uma apneia obstrutiva, não são todos os casos lá, fez um infarto agudo do miocárdio, fez um acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, e lá ele ficou e não acordou mais. Então, hoje nós temos mecanismos para detecção se o problema é leve, apneia, moderado ou severo. Leve, qual seria um exemplo de leve? Qual a sequela? Sim, o índice de apneia e hipopneia, o normal é 5 por hora. 5, até 5, é considerado normal. Fazer uma apneia leve... O sujeito parar de respirar durante o sono 5 vezes. Por hora. É considerado até 5 vezes. Só tem quem ronca ou existem casos da pessoa que não ronca e também tem apneia? Também tem, né? Tem, mas a maioria... É menos comum. Nossa, é raríssimo. Existe o cara que não ronca, é uma mosca branca. Faz apneia. Aí não vai descobrir, é difícil descobrir. Mas não é apneia obstrutiva. É apneia central. Ele tem algum problema ligado à área neurológica. Aí não é na tua área, é uma área neurológica. Não, na área neurológica. E ele faz uma apneia por outro problema. E quem descobre isso? A mulher que de repente descobre que acordou? Ele para também de respirar. Tá, mas se a mulher estiver dormindo, ela não descobre. Geralmente o termômetro nosso é quem está do lado, companheiro ou companheira. Se a mulher tiver sono pesado, ele vai morrer. Ele vai morrer. Não vai saber disso. Não vai morrer. Agora, o ronco não. A mulher já vê e depois vê que ela para. Porque ela não aguenta mais, né? Ela não aguenta mais aquela situação, né? Então o sujeito já tomou cartão amarelo ele vai para o quarto da filha ou do filho. O cartão vermelho já vai para a sala. E depois é mala na porta. Depois ele já é despachado. Né? Então, a lesão até leve. 5. Até 5. A moderada. De 5 a 15. Qual leve. De 5 a 15 leve. Qual tipo de sequela que a pessoa pode... Não, leve... Isso não acontece nada. Quando ele tem a apneia leve, a oxigenação dele, porque o que nos interessa é o índice de oxigenação. Quanto por cento ele tem? O normal é de 80 a 90. Né? Se ele chega em 80, tudo bem. Se ele chega em 70, 80 é sinal amarelo, 70 é sinal vermelho. Abaixo de 70 é sinal roxo. Né? Então... Você diz 70 vezes por minuto, por hora? Não, 70% de oxigenação no sangue. Quer dizer, ele só está com... Caiu para 70, ele está com... É muito baixo. Está menos 30. Exatamente. Ele já está basal, com já está 70 dormindo, de oxigênio. Né? E 30 está faltando. E ele já está dormindo, quer dizer, já está com menos metabolismo. Sim, o normal é 100. Mas ninguém tem 100. Mas tudo bem, você tem 98, 97, 95. Tudo bem, 90 para cima. Agora, você não pode ter 80 para baixo e muito menos 70. Então, até 5, normal. 5 a 15, leve. De 15 a 30, moderada. E acima de 30 apneias por hora, quer dizer, uma a cada 2 minutos, você tem a apneia severa. E às vezes você pega 60 apneias por hora. O sujeito tem uma apneia por minuto. Esse sujeito, usando um jargão popular, coitado, ele está na marca do pênalti. E como que ele consegue, inclusive, pegar no sono? Não, dormir ele dorme, porque ele dorme o dia inteiro. O que acontece com esse tipo de pessoa? O problema mais grave dele é que ele não dorme à noite. Ele acha que dorme, mas ele não dorme. Porque nós temos a fisiologia do sono que é dividida em etapas, em fases. Então, você tem que fazer todas as fases do sono. Você pode levar... O velho, ele normalmente, o sujeito com muita idade, ele faz às vezes em 3 horas todas as fases do sono
Ele vai dormir 2 horas da manhã, 5 horas da manhã ele acorda, vai pra praia, faz ginástica, fica Como o se dia tivesse inteiro dormido acordado. 8 horas. Fica o dia inteiro acordado e vai dormir de novo e faz 3 horas por dia de sono. Né? O metabolismo dele, isso, ele tem que fazer as fases. O que acontece com o apneico? Ele não faz fase nenhuma. Ele não consegue. Então ele fala assim, olha, eu fui dormir sábado, que era o meu dia, eu não ia trabalhar, eu fui dormir 8 horas da noite, acordei meio-dia do domingo, isso a gente vê todo dia. Acordei com sono, almocei, fui dormir de novo, acordei 8 horas da noite. Com sono, cansado. Com sono. Ele não dorme. Então, qual é a característica mais importante desse paciente? Ele dorme de dia. Ele é sonolento, tem sonolência diurna. Então, imagina um sonolento diurno dirigindo um caminhão na estrada. Meu Deus. Imagina um sonolento, uma sonolência diurna, de um apneico, o sujeito mexendo no equipamento no alto de uma indústria, ele... Mexendo numa fiação elétrica, tocando dentro, cabo trabalhando de energia. num lugar alto. Num porão de navio aqui Exatamente. Quer dizer, os acidentes... Os Estados Unidos têm um estudo feito com acidentes de carro que eles submeteram aos carros à perícia. Fizeram e não uma foi estatística. detectado nada no Nenhum carro. problema não quebrou, técnico nos carros. Não rebentou a roda, o freio e tal. Aí pegaram os motoristas que sobreviveram aos acidentes e fizeram uma polissonografia, que é um exame que vai detectar como que o sujeito O cara tá dorme no dormindo. hospital. O cara dorme no hospital monitorado. Não necessariamente. Hoje nós temos um equipamento, Que leva para casa. eu tenho um equipamento, no meu particular meu, que chama-se Watchpad. No mundo inteiro hoje, a apneia obstrutiva do sono, você não precisa mais dormir no laboratório de sono e nem está ligado àquele maquinário todo. Porque é legal, porque senão o cara acaba não dormindo, porque se dormir fora da tua casa, o travesseiro não é o mesmo, o colchão não é o mesmo, Exatamente. acaba não dormindo bem. Exatamente. Aí você não dorme então, bem hoje mesmo, né? você tem um aparelho que coloca no pulso com um dedal, que chama probe, e esse dedal por actigrafia digital, que é interessa o que seja, ele mede tudo o que acontece no ronco, nível de ronco, apneia, quantas apneias, a intensidade, quantas vezes ele virou, quanto tempo ele ficou de barriga para baixo, para cima, para o lado, se ele levantou para fazer xixi, tudo está com um dedal. E qual é a vantagem? A fidedignidade. Você dorme na sua casa com uma pulseira e um dedal. Tem que ficar com o dedo assim. Simples. Não, ele pode mexer o dedo para levantar, só para tomar banho, para fazer o que ele quiser. E depois, no dia seguinte, ele tira aquilo. Tem um software que entra no computador e a gente já tem um diagnóstico de tudo. Ele leva no consultório aquele aparelho, leva o você aparelho, coloca... Beleza. Comodidade Só 100%. serve para ronco, apneia obstrutiva do sono. Aquele maquinário todo que é usado para polissonografia serve também para isso, mas para os outros problemas do sono. Esse é específico. Então, o paciente não precisa ir mais dormir no laboratório de sono, que ele reclama que foi desconfortável, que tinha uma máscara, que tinha isso, tinha aquilo, e a moça entrou não sei quantas vezes para ver se estava tudo bem, se estava tudo ligado, fio aqui, fio ali, fio ali. Ah, doutora, eu não dormi nada. Normalmente essa queixa... E aí não é um registro fidedigno, porque ele acordou várias vezes. Não estava no ambiente ideal, porque se reproduz no ambiente. Até registra. É bom, mas não é o ambiente que ele está acostumado. Não é a casa dele, dormir. a cama, o travesseiro. Então hoje você tem que fazer um exame anatômico, que isso é o otorrinolaringologista que faz. Isso precisa ficar bem claro, né? É o otorrinolaringologista que tem que fazer esse exame. Tem que examinar as vias aéreas superiores. O nariz, atrás do nariz, a garganta, embaixo, do lado, enfim. Você tem que fazer um exame endoscópico. Hoje a gente tem endoscopia ligada no vídeo. Você faz o exame. Feito o diagnóstico ou a avaliação anatômica, você passa para a segunda fase, a polissonografia. Com esses dados, você vai cair num protocolo. Eu uso o protocolo da American Sleep Disorder, que é a Academia Americana de Sono, que eu acho que é o protocolo melhor. Aí você vai enquadrar o sujeito no exame que você fez e quantas apneias ele tem por hora, qual é a oxigenação dele, enfim. Isso tudo software dá para você na hora que você descarrega essas informações. Na hora, tudo, mais o exame. Aí eu vou decidir o que eu vou fazer. Se é um caso cirúrgico, se não é um caso cirúrgico, se é um caso em que você, muitas vezes, a primeira coisa que você olha é se tem sobrepeso ou obesidade. Normalmente, Isso também interfere. Muito. O sujeito que perde peso, ele melhora muito, que ganha peso, piora muito.
Se ele é um caso em que você tem que pôr um aparelho intraoral, muitas vezes confeccionado por dentistas especializados nessa área, não é esses aparelhos que são colocados de mordida noturna para aliviar a tensão. Não, nada disso. Aparelho feito por dentistas especializados nessa área. Ou você recorre ao Golden Standard, que a gente chama, que é o padrão ouro, que é o CPAP, que é um aparelho que vai jogar ar, não oxigênio, ar normal, não é oxigênio, ar sob pressão, para vencer aquela barreira e oxigenar você. Então o sujeito dorme e no dia seguinte ele acorda e diz: dormi. Eu estou muito bem. E passa o dia tão bem que ele fala: bom, arrumei uma amante. Qual é a amante? É o aparelho, que ele vai ter que andar com aquilo toda noite para cima e para baixo. Voltando, os Estados Unidos realizaram essa pesquisa do sono com os motoristas que sobreviveram. E o que aconteceu? Uma grande parte deles dormiu ao volante. Sem saber, apagou ele. O sujeito tinha apneia, achava que isso não ia dar nada. E não sabia. Dá aquela cochilada. Naquela cochilada ele sai da estrada, que é uma fração de segundo. Né? Isso um estudo só. Imagina outros estudos que houveram também de pessoas trabalhando em situações de risco e portadores de apneia obstrutiva do sono. Quer dizer, é um negócio gravíssimo. O assunto é muito maior do que se pensa. Gravíssimo. Hoje é multidisciplinar, os pneumologistas sabem da gravidade, os cardiologistas, a gente recebe muito paciente que vem do cardiologista dizendo: olha, hipertenso, incontrolável, não consigo controlar a hipertensão, tem a apneia, a esposa reclama de ronco, dá uma olhada, vê o que pode se fazer. Por quê? Esse paciente tem um risco altíssimo de ter um acidente vascular cerebral ou um infarto. Né? E aí, não controlou a pressão. O cardiologista não consegue. Não é só o cardiologista que vai resolver o problema. Não, isso é multidisciplinar. Hoje isso tudo tem um pool de médicos por trás disso aí. Hoje existe a Academia Brasileira de Sono. Se tornou um assunto sim, isso aí, a ser estudado. Sim, não se tinha Sociedade Brasileira de Sono. Quer dizer, a Sociedade Internacional de Sono. Quer dizer, o sono é uma coisa. Os Estados Unidos fez um programa chamado Wake Up America. Wake Up America é Acorda América. Simplesmente uma coisa só que pedia-se nesse programa americano. Que todo médico americano, em qualquer especialidade, até pediatra, perguntasse por paciente: você dorme bem? É uma pergunta que... Você dorme bem? 3 palavras. Então, só para saber... não, doutor, eu não durmo, eu não consigo dormir. Não, mas você tem que perguntar, porque aquilo, às vezes, para ele, é normal. Aí, dali, você já esmiuça um pouco melhor. Então, você vê, uma pergunta que muitas vezes você pode detectar um problema que, por constrangimento, o sujeito não conta, porque ele não gosta. Quando ele vai... É verdade. Quando entra aquele casal no consultório, que o sujeito entra de cabeça baixa, que nem... cachorro que fez xixi no carpete. Ele sabe que ele não vai falar nada, que é a mulher que vai fazer a consulta. E a mulher, já assim, com um ar altivo e tal, aquela altivez, eu já sei o que é. Ela fala assim, aí faz assim. Pois não, o que está acontecendo? Já aponta assim, não dá para dormir com ele, pronto. Aí o sujeito, não é bem assim. Não é bem assim, não. Ela sabe o que ela está passando. Né? E você falou em casos cirúrgicos. Quando que a cirurgia é recomendada? E por quê? Hoje a cirurgia é recomendada nas apneias leves e moderadas, quando você tem alterações dessa região aqui, seja nariz, seja garganta, o palato, o céu da boca, a língua. Tem uma série de procedimentos cirúrgicos que são realizados no mundo todo quando você enquadra a pessoa dentro desse protocolo. Né? Porque você tem um protocolo para indicar ou não. Antigamente não existia isso, porque era tudo na base experimental, é uma entidade nosológica, é uma coisa nova no mundo, né? Uma coisa nova, não é uma coisa antiga. E, quer dizer, se morre de apneia desde, acho que o pai do filho do Adão, né? Não teve pai. Então, mas isso foi. A primeira descrição interessante sobre isso foi o Charles Dickens quem fez. O Charles Dickens, escritor, ele descreveu um sujeito chamado Sr. Pickwick.
O Pickwick era um sujeito de perna fina, barrigudo, gordo, aqui e de perna fina. O que acontecia com o Sr. Pickwick? Ele era um sujeito sonolento, ele era portador de apneia obstrutiva do sono, porque quando você tem o tórax muito grande, tem diminuição da expansibilidade pulmonar, e ele é descrito a apneia obstrutiva do sono pelo Charles Dickens. Se criou o estereótipo do apneia. Em 1700, sei lá quando o Charles Dickens escreveu. Então isso aí é mais velho que andar para frente. Só que ficou passando batido, e hoje a gente já tem uma condição melhor de avaliar, diagnosticar e tratar. Que é o mais importante. Você dorme bem, Eduardo Filete? Durmo bem, tenho sono pesado, né? Mas também é assim, né? Depende também muito do que você trabalha, né? É o que eu digo. Eu, por exemplo, se eu fosse viajar hoje, eu já não viajaria à noite. Sim, Por quê? cansado. Levantei 7 horas. Não. Eu ainda saio daqui, dou minha corridinha na praia, saio. Porque você falou que ainda vai sair, vai correr na praia e porque depois eu vou ainda vai pegar sair ela com a que vai sair namorada. 10 horas. Então eu vou fazer meu esquema. Mas tipo assim, eu acho que, por exemplo, eu não tenho dificuldade para dormir. Agora eu não fiz um parâmetro ainda e eu não ronco. Tá? Eu não ronco. Não tem queixas. Não tem queixa. Não, né? O termômetro são as queixas. Às vezes falam assim, pô, essa noite você deu 5 roncos. Pô, acontece. Todo mundo ronca, depois eu vou falar Isso, sobre é isso que eu queria que você depois deixasse eu vou bem falar. claro. Então, eu tô sendo honesto aqui. Tu deu 5 roncos, teve ronco, mas assim, nunca tive reclamação disso. Por exemplo, isso aí é normal. Que a coisa se tornasse repouso, crônica, né? Mas logicamente o que ele falou, tem que controlar o peso, algumas coisas você tem que reabilitar. E também acho que o sistema nervoso, se você tem um dia, eu não sou de brigata, mas se você tem um dia muito agitado, logicamente vai repercutir no teu sono. Sim. Se você não for dormir, é como, por exemplo, um carro, né? Se você andar o dia inteiro, o motor dele esquenta mais. Se você pegar um carro V6, você anda na volta do quarteirão, já está quente o motor. Então depende tudo do teu ritmo de vida. E outra coisa, Filete, você tem hoje uma classificação assim, ronco 1, 2, 3 e 4. Tanto que eu fui sincero, O né? ronco é subdividido, então. Ronco 1, É o normal. eu vou dizer o que é. O ronco normal. Qual é o ronco normal? O sujeito ronca quando está cansado, ele ronca porque ele tomou alguma bebida alcoólica, ele ronca porque comeu ele tomou... muito depois do Exatamente, à comeu noite, muito à foi noite, numa festa, ou vamos ele supor. tomou um tranquilizante que aumenta ronco, ou ele tomou um antialérgico que dê sono. Então o que acontece? Nossa. Aprofunda o sono e ele ronca mais alto. Esse ronco 1 é um ronco, vê bem, Fisiológico. normal, fisiológico. Só se ouve dentro do quarto, cutuca, E para. vira a posição, melhora. Ah, tá. Não tem apneia nenhuma, não tem pausa respiratória. É um ronco normal. É um ronco considerado absolutamente fisiológico. Ronco 2 já não é normal. Já não tem mais posição. A companheira cutuca. Estou falando companheira porque a maioria dos roncos são homens. Tem mulheres que roncam também, mas é a minoria. Cutuca, o sujeito fica com hematoma na costela, fratura de costela, não adianta nada. Porque E não entende o que aconteceu durante a noite. Ele vira, continua roncando. Porque normalmente de barriga para cima, ronca mais, porque a língua cai. Lógico. Então, quando você vira do Fecha. lado, A língua acomoda melhor. acomoda melhor. De barriga para baixo, mas nem todo mundo tem, sabe? Ronca bem de saída. Mas esse paciente do ronco 2, cutuca, já não melhora. Já se ouve fora do quarto o ronco. Tá. Então é um volume bem alto. Já tem. Você não viu nada. Parece o cruzamento de tartaruga. Você não viu nada. Você não viu nada. E já tem algum grau de apneia. Ronco 3. A apneia já é declarada. Muitas vezes você ouve o sujeito roncar. Em qualquer cômodo que tiver na casa, se ouve o sujeito dormindo no quarto dele de porta fechada, já tem apneia que pode ser moderada. Ronco 4. Vocês podem achar que é brincadeira. Não. Se ouve na rua, Meu fora Deus. da casa. Na rua? Se ouve fora da casa. Ele tem apneia severa, não tem posição mais nenhuma, o sujeito tem uma sonolência diurna impressionante. Eu tenho pacientes que dizem assim, quando paro num farol, num semáforo, eu sei que o sinal ficou verde porque estão buzinando atrás de mim. Ele dorme quando... Dorme o sinal em qualquer vermelho. lugar. Mas Dorme em veja qualquer bem, lugar. Veja bem, aí que eu queria... Isso é aí que eu ia passar o... Clássico. Aí que eu ia passar o... Perigosíssimo. Top de linha. Aí que eu ia passar o caso. Se eu chegar hoje, vamos supor, chegar meia-noite em casa, tá? Vim aqui, trabalhei o dia todo, É outra corri, tal, dormi. Se eu não tiver o despertador, deixa eu explicar. Aí eu vou calcular, vou dormir 7 horas de sono, 8 horas. Vamos porque amanhã eu vou trabalhar 8 horas.
eu vou pôr o despertador para 7 horas, não é isso? Se o despertador não tocar, tem meu segundo plano, que eu moro em frente à praia, eu deixo minha janela assim aberta, então vem a claridade do meu rosto e eu acordo. Mas se eu fechar tudo, vai num domingo, sábado eu trabalhei o dia inteiro, tal, choveu, vou dormir. Eu vou acordar 10, 11 horas da manhã. Ou seja, eu acho que mesmo com o passar da idade, o doutor pode explicar isso, embora ele não seja passar da idade, a minha necessidade de sono não diminuiu. Os meus amigos dormem 6 horas, 5 horas, alguns não fazem esporte, mas tem gente que fala, eu faço esporte, durmo 6 horas por dia, para mim tá bom. Se eu dormir 6 horas por dia, eu acordo cansado. Então o que acontece? Eu acho que, lógico, eu não me lembro quando eu era criança, mas eu acho que eu não diminuí, ou talvez eu tenha aumentado a atividade, mas eu sou uma pessoa que levanto 7 horas e durmo meia-noite, meia-noite e meia, trabalhando. Deixa eu aproveitar eu tô aqui, o gancho. eu não fico parado lendo jornal. Deixa eu aproveitar o gancho que você falou quando era pequeno. Boa. Eu ia me esquecer. Porque tem gente que fala que vai ficando mais velho, eu ia perguntar vai ficando mais velho, você vai dormindo menos. Das idades. Eu acho assim, eu posso dormir menos pela minha obrigação, mas se você largar, no meu caso, se eu largar o despertador, amanhã eu acordo 10 horas da manhã. Mas ouça isso aqui. Criança também ronca. Aí é que está o negócio. É muito comum a criança roncadora. É impressionante a quantidade. Se for gordinho, então é pior, por aumento, nem sempre. Por aumento da amígdala e da adenoide. Que hoje pode falar amígdala. Tonsilas palatinas. Bom, tonsilas palatinas é o nome da amígdala. Tem amígdala no cérebro também, então fizeram uma coisa. Bom, hipertrofia, aumento de amígdala e adenoide, que o povo chama de carne esponjosa. O que acontece com essa criança? Dorme de boca aberta, ronca pra caramba e baba no travesseiro. Essas são as características da obstrução respiratória alta na criança. Bom, tudo bem. Isso é resolvido em uma cirurgia de 20 minutos. Tira a amígdala, tira a adenoide, acabou, curou. Todo mundo vai dormir, a família dorme, é uma maravilha. A casa fica feliz. Há casos descritos no mundo de morte de crianças por apneia obstrutiva do sono. Vários, centenas, milhares. Por quê? O mesmo mecanismo que atua no adulto, na apneia severa, atua na criança e a criança pode ter uma descompensação cardiorrespiratória noturna e vir a óbito, vir a morrer. Então, é uma coisa comum? Graças a Deus, não. Mas é uma coisa que tem que se resolver. Fora que esses respiradores bucais, na infância, eles vão ter uma série de problemas decorrentes da falta de oxigênio. É a mesma coisa que você colocar gasolina e água no seu carro. Aquilo não funciona, não rende. Essas crianças respiradoras têm deformidades ortodônticas, diminuição da expansibilidade pulmonar, baixo rendimento escolar por baixa oxigenação, hiperatividade, menor crescimento, se alimentam mal, não praticam atividade física porque não aguentam. É uma coisa horrível. Fez a cirurgia de 20 minutos, resolve tudo. Cirurgia de 20 minutos, você leva a criança, porque depois quando você resolver operar lá, já com 10, 11 anos, tudo isso já não volta mais para trás. Você já perdeu isso tudo. Já está. Né? O problema não já perdeu a aprendizagem até os 7 anos, que é muito importante. Você já perdeu tudo. Você já vai pôr um aparelho ortodôntico que vai ficar, já em vez de um ano, no colégio, 10 anos de aparelho ortodôntico. Já sofreu bullying no colégio. Já sofreu bullying, já chamaram ele de bicudo, porque ele vai ficando bicudo. Fica assim. Então, tudo isso tem que ser visto, porque são coisas que tem hoje. Se fala tanto em medicina preventiva, nessa coisa toda de você prever o que vai acontecer para evitar, consertar. Então, melhor prevenir. Eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, nós já voltamos rapidinho. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã,
a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou. As pessoas mudaram. O mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Agradecendo a você a audiência, convido-os a sempre prestigiar e continuar assistindo o programa Estrela Guia na TV, que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, com reprise sábado às 14 horas, nos municípios de Santos, São Vicente e Praia Grande. O programa Estrela Guia na TV procura, diversificando os assuntos, levar você momentos de entretenimento, lazer e uma boa informação. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TV Com, canal 11 NET. Olá, já estamos de volta com o TV Com Debate desta sexta-feira, 12 de junho de 2015, que está abordando e descobrindo mais sobre o sono, sobre a apneia do sono, esse mal que atinge, conforme a gente ficou sabendo aqui no primeiro bloco, muita gente que nem sabe que tem o problema. Hoje, explicando todas essas minúcias, melhor dizendo, da questão do sono, da apneia do sono, o médico otorrinolaringologista Ricardo Salum e, nos comentários, o Eduardo Filetti. A gente, antes do break, antes de eu voltar ao assunto, eu não podia deixar de falar a respeito. Amanhã, 13 de junho, dia de Santo Antônio, como todo mundo sabe, é dia de pegar o pãozinho lá no Embaré e no Valongo, mas também é a data de se comemora o nascimento de um dos maiores brasileiros da nossa história, José Bonifácio de Andrada e Silva, que amanhã, se fosse vivo, completaria 252 anos. É óbvio que isso não acontece, se comemora o nascimento de um dos maiores brasileiros da nossa história, como eu já falei, advogado, especialista em mineração, fluente em várias línguas, um verdadeiro estadista, foi o homem que conseguiu manter a unidade territorial do Brasil e garantir a nossa independência numa transição sem muito derramamento de sangue, um gênio. Eu costumo dizer que se José Bonifácio fosse norte-americano, com certeza ele estaria na nota de $100, não seria o Benjamin Franklin. Diante da capacidade, da inteligência e do quanto ele serviu ao nosso país. Não só ele, mas como a família Andrada, que tinha Martim Francisco e outros dois que, infelizmente, eu vou pedir desculpas, não me lembro,
mas o mais importante é marcar essa data. Teremos algumas festividades aqui em Santos, como não poderia ser diferente. Uma pessoa do vulto de José Bonifácio realmente tem que ser eternizado na nossa história. Acredito que a história dele também deveria ser ensinada com mais profundidade nas escolas da nossa cidade. Voltando ao nosso assunto da sexta-feira, ronco, apneia do sono. Já fiquei aqui surpreso. Criança ronca, homem ronca mais que mulher, ronco dá separação de casais. O que mais você vai dizer agora? Ronco mata? O que mais, doutor? Não tem nenhuma coisa boa do ronco? Ronco, bom, tem uma coisa boa. Se a pessoa emagrece, para de roncar. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa... Nem todos os casos, mas quando o protocolo internacional, americano principalmente, todos hoje, consenso. Quando você tem sobrepeso, você tem que pedir para perder peso, para ver o que acontece. Né? É difícil, a gente chama da porta estreita, né? Porque às vezes a pessoa diz, mas não tem uma cirurgiazinha aí, um aparelhinho, o negócio de perder peso é difícil, eu não consigo. Bom, é difícil, mas se você tem isso, você tem uma chance de você... Porque aí a perda de peso significaria o quê? As vias aéreas, elas seriam desobstruídas, a gordura se acumula ali também? Exatamente, você tem que ficar bem claro assim, o paciente quando ele tem sobrepeso ou obesidade, a gordura não está distribuída no setor que todo mundo acha que a barriguinha aqui, que é distribuído de maneira universal no organismo. Uma das regiões que tem muita gordura é a língua. E a língua, quem gosta de língua, eu, por exemplo, adoro, né? Então, vamos língua fazer de boi, a língua né? do boi, bem a língua claro, do língua boi, de boi. com purê de batata, é uma delícia. Então você vê que aquilo é molinho porque aquilo tem gordura. Né? Por isso que ela torna-se mole, quando você, logicamente, cozinha. Aquilo é gordura. Então você engorda, aumenta a língua. Você aumenta a língua. Então, o professor Nelson Powell, da Universidade de Stanford, que, na minha opinião, é a maior universidade do mundo, tem gente que discorda, mas eu acho que é Stanford. Cada uma área, né? O Stanford é espetacular. É que não dá para ser bom em tudo, né? Porque as faculdades norte-americanas. É uma universidade, sabe? Não existe uma que seja melhor em tudo, isso que o cara discorda, não tem, mas Stanford tem um diferencial. Stanford é preocupado com a espiritualidade do ser humano. Ela foi criada pensando na espiritualidade do ser humano. Não só na parte material. Científica. Então, Stanford, e o professor Powell, ele diz assim, the tongue is our problem. A língua é o nosso problema. Se você pudesse tirar a língua, ninguém roncava, pusesse a língua na cabeceira, ninguém roncava, ninguém tinha problema nenhum. Então, todos os estudos dele hoje são feitos na língua do porco, que é o animal que está lá para experimentação. Que é um onívoro, mais ou menos comparado com o ser humano, tal. Alimentação igual ao nosso. E o animal também ronca. Cirurgia. Eu tinha um cachorro que roncava que ninguém conseguia dormir. Braquicefálico, o Filete sabe disso. Os boxers, os bulldogs e tal. E tem gente até fazendo cirurgia nisso. Outro dia me ligou uma mulher de São Paulo. Então, também atinge o cachorro. Que o cachorro tinha um bulldog, ela me ligou 1h da manhã, né? Pra mim. Aí contou a história do cachorro e tal. A cachorro veio numa clínica, mas ela foi ver, o cachorro estava passando mal. Eu falei, olha, essa é uma cirurgia num braquicefálico. Aí meu cachorro tem 4 anos, um bulldog, né? Eu falei, olha, que ela queria tirar da clínica, removeu. Eu falei, olha, não dá para a senhora tirar da clínica, eles já fizeram a cirurgia e já está lá. A senhora vai tirar, no problema que está tomando oxigênio, só vai perder o cachorro. Então, deixa lá. Mas que ela foi ver à tarde, a médica falou que tinha risco. Eu não conheço a médica, não perguntei detalhes de clínica, assim. Então ela estava apavorada, queria saber a minha opinião, se ela removia para Santos. Eu falei, não remove, deixa aí, porque a chance é maior. A cirurgia. Mas eu acho que ele fez uma cirurgia de um bulldog só que eu não comentei nada, mas só que o bulldog dela pesava 17 quilos. Então é que eu falei, era muito mais fácil emagrecer o bulldog como? Você dá uma ração para ele, obesity, que a ração tem pouco carboidrato, e ele não pode chegar a abrir a geladeira nem como o ser humano. Ou seja, eu acho que hoje em dia é mais fácil você emagrecer um cachorro do que o ser humano. Porque imagine se tivesse um McDonald's, um Burger King, que você comesse e fosse tudo diet. Você lá comia e ia embora. E falou, não vou comer mais nada durante o dia inteiro. Só que, lógico que existem macrobióticas, alimentações naturais e tal. Então você tem que se enquadrar num negócio desse. Sei lá, uma coisa esses shakes da vida, que o cara... o shake emagrece. Mas é lógico que emagrece o shake, o cara vai à noite, ele come durante o dia, chega à noite, ele toma um shake que tem pouca caloria, mais proteína, se ele não comer mais nada, ele tem que emagrecer. Normal, né? Uma coisa interessante que você tocou rapidamente, talvez você não tenha nem percebido, é o seguinte, uma das cirurgias que se fazem no ronco chama
avançamento mandíbulo maxilar, mandíbulo facial. O que acontece? O cirurgião, ele avança a face. Existem técnicas. Você faz fraturas, chamado Lefort, e você avança a face. Quando você avança a face, você traz a língua junto. Você traz todo esse sistema. Você avança para uma placa e avança... Você avança tudo isso aqui. Então, o que acontece? Você falou do cachorrinho. O asiático tem uma tendência a roncar mais. Por quê? A raça asiática, eles têm a hipoplasia facial. Se você olhar o asiático de perfil, ele tem a face um pouco mais recuada, mais achatada. É uma característica do asiático. E a língua tem que caber no mesmo lugar. A da pele amarela. E a língua ocupa o mesmo lugar. Aquelas a língua dele não diminuiu. Que nem a gente chama o Noel Rosa, aquelas pessoas que têm o queixo para dentro, retrognata, eles roncam mais. Por quê? Porque eles empurram a língua para dentro. Se você fizer uma cirurgia de avançar a mandíbula e você traz o músculo genioglúteo que está aqui junto, a língua fica mais anteriorizada. Por exemplo, o Delfim Neto, ele tem uma tendência porque ele tem um achatamento pelo tipo de face dele, né? Pescoço curto. Qual é o protótipo do roncador? É assim. O sujeito está atarracado, pescoço curto e grosso. Chama pescoço taurino, que nem touro. Touro não tem pescoço, aquele negócio. Então, o sujeito está atarracado, que já obeso. O pescoço com tórax não tem uma... Quem que tiver interessado, vê o Charles Dick falando sobre o Pickwick. Como é que é a compleição? É o cara roliço, pescoço grande. Gordinho, pescoço curto, achatado, largo. Quer dizer, esse é o protótipo. Nem sempre. É o protótipo, mas existem... Não querendo comparar aqui, que não tem nada a ver, é o protótipo do Bulldog, né? Isso. Do Bulldog. Se fosse um cachorro, seria um Bulldog. Por exemplo, mas ali, por exemplo, nesse caso de São Paulo, lógico... É o Bulldog, cara achatada, toda atarracada, todo encolhido. Brito, tem várias condutas. Às vezes a mulher vai no médico para fazer colocar um seio, faz lipoaspiração e tira a ruga. Um exemplo, eu estou dizendo assim, às vezes, então... Eu achava que nesse caso do Bulldog, não falei para a mulher. Eu achava que, por exemplo, ela podia investir numa ração que custaria 20%, 30% daquela já dá, que eu já perguntei a marca que ela dava, comprar uma ração diet, o cachorro ia comer menos, hoje tem Sastid, que o cachorro come e fica saciado, e você não tem como dar um queijo, o cachorro não vai, ele vai passar fome e vai fazer o quê? Se ele não saciar com aquilo ali, porque é moléculas grandes, né? Então aquilo vai ficar no estômago dele, vai pesar, tal, e é uma ração que tem pouco carboidrato. Poderia investir num tratamento desse, talvez não precisasse nem fazer a cirurgia. Então, aquilo que o Salom falou é muito importante. Que essa pessoa quer um aparelho... Estou falando para veterinário só para a gente fazer uma analogia, lógico, já que ele falou de porco. Às vezes o cara chega lá com um Bulldog com 20 quilos. O meu Bulldog está ruim, então bate raio-x, não tem problema cardíaco, faz eletro, não tem e tal, 4 anos, pode acontecer, de nascer com problema cardíaco, mas 4 anos não é o perfil de 4 anos ser cardiopata, existe, mas não é o perfil de um cara de 20 anos ter problema cardíaco, pode acontecer, mas não é o comum. Aí você pega o cara 20, não tem pressão alta, o cachorro não tem nada, seu cachorro está obeso, você tem que emagrecer ele, então não é um problema, você emagreceu para 15 quilos, o Bulldog volta a ficar bom. Se você fizer uma cirurgia, veja bem, você é antifisiológico, porque ele emagrecendo, como ele falou, vai diminuir a língua, vai diminuir a gordura no pescoço, né? A tendência é ele melhorar. Nem sempre você consegue resolver só com a perda de peso. É uma tentativa, né? É lógico, mas quando você tem sobrepeso e obesidade, você tem que enxugar. É muito comum pacientes que fazem cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica é aquela cirurgia de redução do estômago em obesidade mórbida, é extremamente frequente o paciente fala assim, eu melhorei de tudo, disso, daquilo, eu tinha diabetes, não tem mais, tem isso, tem aquilo. Mas o eu ronco... não ronco mais, não. Então, mas o ronco, que era um dos... Eu não ronco mais, eu disse que eu tinha apneia, eu não problemas... tenho mais. Eu usava aquele aparelho à noite, o CPAP, não uso mais. Isso você vê quase que semanalmente. E o ronco é hereditário? Tem origem hereditária ou não? Tem hereditariedade pelo biotipo, pela conformação física do paciente. Alguma coisa, aquelas então, pessoas passa de longilíneas, aqueles compridões de pescoço grande, girafa, né? O girafa. O Danilo, meu filho, tem 1,93 m, eu pedi a girafa. Eu nunca vi o Danilo roncar na vida. Por quê? Porque é o protótipo do sujeito que não ronca. Pescoço longo, né? Pescoço longo. Boca grande, o cara encaixa a língua. Porque o pescoço grande significa o quê? Que não você tem mais espaço para passar ar. Entendi. Pescoço curto, você tem pouco espaço. Mandíbula grande, encaixa bem a língua. Exatamente. Encaixa bem a língua, o cara tem carão, eu entendeu? tenho pacientes longilíneos que roncam, mas é
heredidade. Então, existe uma compreensão física. Aí sim entra a hereditariedade. O pai dele é mais ou menos daquele jeito, tá arracadinho, o avô ela tá arracadinho, ele já tá arracadinho, tudo bem. Agora, existem coisas também que a gente não sabe ainda. Não sabe ainda, porque o sono, ele não depende só da língua, disso, do nariz, da boca, ele depende de uma série de coisas que é o chamado da neurofisiologia do sono. Então, tem coisas que nós desconhecemos. Por exemplo, o gato é muito estudado, porque o sono do gato é um sono peculiar. O gato, ele desliga a maioria dos neurônios cerebrais dele para dormir. Então é tudo desligado. O gato ou o felino? O gato. O gato. O felino não dá para estudar, né? Um leão, uma onça. Você quer? Então você vai estudar o tigre. Dá um tranquilizante pro leão. É o único felino. Não, mas quando você dá o tranquilizante. Que convive com o homem é o gato. É que tu não tá na média, cara. Quando você dá o tranquilizante, você modificou a fisiologia dele. Então tem que ser em loco. Você deu um tranquilizante, já vai mudar todos os parâmetros. Vamos estudar o gato. A pressão arterial dele já vai cair. O felino que se deixa acariciar é o gato. É o único que é domesticável, é o gato. E o gato dorme de 14 a 16 horas por dia. Então ele é bom que ele passa o dia todo dormindo, Existem coisas na neurofisiologia do sono que a gente ainda não sabe. Tem gente que tem a chamada apneia central. Ele não é obstrutiva, ela não é anatômica, ela é central. Existe a apneia central. Apneia o cerebral. centro respiratório dele tem algum problema, ou ele sofreu algum problema que levou a uma lesão no sono na área de respiração, ou ele tem um problema ainda que muitas vezes não se descobriu, quem estuda muito isso é um francês chamado Guilleminot, e que você ainda não tem o conhecimento total do assunto. Entendeu? Porque, primeiro, que o assunto é relativamente novo, e segundo, que tem nuances que você ainda não tem conhecimento sobre isso. Como a medicina toda, você não tem total conhecimento de nada. Cada dia você está aprendendo alguma coisa, e a medicina é a ciência das verdades transitórias. Por quê? O que é hoje o apanágio, o golden standard, o padrão ouro, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, 40 anos, nossa senhora. Tudo errado. O café foi vilão, hoje é herói. O ovo agora foi... O ovo agora não tem mais o que discutir. Pode comer ovo. O ovo agora não tem mais tudo, porque o café era assim, tinha uma semana saiu um artigo, outra semana saiu outro. Uma que era bom, dizendo, o pouco era bom, o tal. ovo não. Esse estudo do ovo foi um estudo grande, com N grande. É definitivo. Aumenta o HDL. Ou seja, aumenta o colesterol bom. Não tem mais o que discutir. Então pode comer um ovo frito. E o sujeito escreveu aí, não me lembro aonde foi, ele disse assim, eu quero saber quem vai pagar esse negócio, porque eu vou acionar alguém. Ele falou, por quê? A comida que eu mais gosto é omelete. Faz 20 anos que eu não como omelete. Omelete. E que eu quero saber quem vai pagar esses 20 anos que eu deixei de comer o meu omelete. Porque... Mas a medicina tem algumas... Quem vai pagar esse prazer perdido? Tem algumas coisas que não vão perder, meu irmão. O cara tem que dormir bem, beber bastante água, dormir bem. Se você tem uma vida que você é prazerosa, por exemplo, o Salom, ele é um vocacionado. Você também na sua profissão, eu na minha. O Augusto capô de casa na dele. Você vê que a pessoa gosta do que faz. Se você é vocacionado, ajuda bastante você fazer o que gosta, né? Então essas coisas assim, mas tem as coisas que não vão mudar. Mas o café, o ovo, chocolate... Você sabe qual é o grande segredo de você viver bem? Fazer o que você gosta. E com moderação. No meio tudo que é demais faz mal, né? Não existe isso. Você acha que a natureza, que foi criada, que levou milhões de anos para ser elaborada, a Terra para nos dar conforto, desde o primórdio da ameba, que passaram pelas algas, os anfíbios e tudo, e você acha que isso não foi tudo uma grande produção do homem lá em cima? Com certeza. E você acha que tem alguma coisa que é fornecido para você se alimentar, que não seja veneno, que vai fazer mal? O meu pai tem 88 anos. Logicamente, você tem que ter moderação. Moderação. Em tudo. Café faz mal? Nunca. Ovo, gordura animal, você não pode viver sem tomar 10 cafés por dia. Você não pode tomar só café. Sim, você comer picanha de manhã, de tarde, de noite, você está fazendo uma pletora de gordura saturada. Isso não é bom, mas você vai deixar de vir num churrasco uma vez por semana? Ao final da semana para deixar de comer picanha e ficar tirando... Meu pai foi fazer todos os exames de saúde, 88 anos, estava bom. Ali foi fazer andar na esteira, acho que correu um pouco mais, deu uma arritmia, né? Aí beleza, normal. Aí tratou, ficou bom e tal. Aí o médico dele, o doutor Jair, né? Filho do... o Renato. Renato, filho do Jair. Falou para ele assim,
Eu não vou tirar o senhor de comer um chocolate que o senhor come todo dia, tal. Porque você tem 88 anos, eu não vou tirar no final da vida da pessoa, né? Ninguém sabe o prazer de ele comer. Coma com moderação. Então é o que eu digo. Então, às vezes, por exemplo, se o cara fuma... Isso é bom senso. Se o cara beber um copinho de vinho, uma meia garrafa de vinho... Não, vinho tem que tomar. Não, tá. Eu vou falar. Mas se o cara beber... Também, se o cara beber, por exemplo... Vinho tinto tem que tomar todo dia. Mas se o cara beber, por exemplo, uma cerveja no final de semana, tudo, não vai fazer mal, não pode o cara sair bêbado. Então, tudo com moderação. Tem o cara que bebe, come chocolate, toma vinho, come pizza e tal, e morre com 100 anos. O outro não faz nada disso, morre com 60. Então, assim, é o que o doutor... É a moderação. Poxa, eu quero, uma vez por semana eu quero ir dançar com a minha esposa, dormir 4 horas da manhã. Tá bom, mas não pode todo dia dormir 4 horas da manhã. Aí não dá. Mas se você dormir uma vez por semana e se recuperar, não tem problema. É o livre-arbítrio, é isso? Olha, eu vou dizer uma coisa sobre o vinho, hein? É interessante, porque os estudos sobre o vinho estão... Bom, é consenso também, já. Agora não foi que nem o ovo e o café. Quer dizer que os padres estão vivendo bastante, que tomam vinhozinho todo dia? As regiões europeias em que existe hábito de vinho, às vezes desde a infância, que eles misturam, fazem aquela sangria, eles têm um índice de problema cardiovascular baixíssimo. Hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estou me metendo na seara alheia, preconiza 2 taças de vinho para o homem e 1 taça para a mulher diariamente. Vinho tinto. Ou pode tomar suco de uva também, não pode? Não é a mesma coisa. Só vinho. Mas aí não pode dirigir. Não, deixa eu explicar. Aí não pode dirigir. Deixa eu explicar. O vinho, ele tem o resveratrol, ele tem uma substância na casca. Da fermentação, tudo, né? Da uva. Do vinho tinto. O branco já não tem quase nada. Mas o suco de uva, a associação da uva escura com o álcool, ele ativa a lipase também. O álcool ativa a lipase, que é o destruidor de gordura. O suco de uva não é a mesma coisa. Ele é bom, mas não funciona dessa maneira. Mas é bom também. Na fermentação do vinho. É bom, mas o vinho é o que se preconiza hoje. E, aliás, se vinho fosse ruim, Jesus não teria tomado vinho, né? Lógico. Jesus tomava vinho toda noite. Então, nós sabemos que hoje... Ele tomava toda noite? Tomava vinho. Ele se reunia com os apóstolos à noite, a bebida que tinha vinho. Mais vinho que água. Porque naquela época... Na região ali se fabricava todo o mundo inteiro tomava vinho. Então, Jesus tomava vinho. Você está certo? Tem vinho? Hoje, os padres... Hoje, por exemplo, ele teria uma dificuldade para tomar vinho todo dia, porque o valor do vinho, ou temos vinhos bons mas calma aí. Mas é um cálice, é o que ele falou. Dois. Mas você compra uma garrafa... Você compra uma garrafa de vinho aí... Uma garrafa de vinho do Rio Grande do Sul, não precisa, tal, ou chileno, ou tal, vai durar 15 dias. Eu vou causar agora uma outra surpresa. Mais polêmica. Pessoal. Mais polêmica. Errado, é 15 dias que dura? Uma garrafa cada 15 dias, é isso? É isso, né? Não, senhor. Não, uma garrafa? Não. Uma garrafa dura quanto? Tomando 2 taças. Se você tomar 2 taças por dia, praticamente você está tomando... Uma garrafa por semana? Não, uma garrafa tem 4 taças. São então 750 ml. Você fez mas aí tá acelerado, pô. Aí tu não dirige mais. Não, mas você não vai tomar isso para dirigir. Mas eu vou na hora do almoço, tu toma, como é que você vai voltar para tua casa? Na hora do almoço você não vai beber vinho. Trazer a então tomar à noite. Tomar vinho com sono, você vai ter um profissional, então tem que ser à noite, tem que ser à noite em casa sem nenhum compromisso. Você não vai sair, você não vai dirigir. Aí você vai ter... Se você estiver jantando e tomar 2 taças de vinho, você não vai sair da sua casa. Não, no dia que você for dirigir, você não pode beber. Isso então, mas como é que você consegue? É isso que eu falei, como é que você consegue, né? Você ou não dirige, dá para tomar 2 taças por dia, né? Ou você bebe. Lógico. Mas isso é o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza, tá. Entendeu? Porque realmente tem coisa. Agora, o pior da história, o melhor da história é o seguinte, tanto faz você comprar um vinho tinto de R$400 a garrafa, como um vinho tinto de R$4, sangue de bois, né? Sangue de boi, é francesado. Sangue de boi. Tá mandando Marcos Boas, seu colega, o oftalmologista? Não é boa de coisa, é uma brincadeira. A gente fala que o Chapinha, que é esse vinho, você pode chamar de Petit Chapin. Fica bonito, é francês. Fica bonito. É um vinho baratinho. É o mesmo efeito que você tem do vinho tinto de má qualidade ou de baixa qualidade para um vinho... na Chateauneuf de Pape, sei lá, que custa R$400. O problema vai ser a dor de cabeça no dia seguinte. O problema... Toma um vinho bom, mas não precisa ser caro. A uva escura. A uva fermentada. A uva
Escura. que faz o vinho. Escura. Mas um vinho razoável para não ter aquela dor de cabeça no dia O seguinte. problema é a dor de né? cabeça. Administrar a dor de cabeça no dia seguinte não deve ser Quando fácil. você quiser tomar um vinho de 400 reais, você vai na casa do Salão lá, ele vai te apresentar o de 400 reais, que ele toma Mas toda então- noite, né? então- Toda Cada noite aquele... garrafa, em média, 4 taças. É isso? Vamos fazer essa conta? Ou 5. Ou 5. Depende da taça. Tem gente que tem uma taça desse tamanho. mas é um cálicezinho pequeno, né? Não é? Tem uma taça normal. Normal. Uma 200 ml. Você não vai tomar mais que isso. Agora, você tem gente que tem uma taça que cabe 2 litros lá dentro. Você não vai, Senhores, não dá, nós estamos chegando ao final de mais um TV Com Debate. A gente espera que a presença do médico otorrinolaringologista... Vamos falar da surdez de uma outra... No próximo programa falaremos sobre a surdez. Outros falar. mistérios serão revelados aqui por Ricardo Salum. Eu agradeço a presença. E Eduardo Filete. Eduardo Filete, a dupla já está formada. Agradeço a presença do médico otorrinolaringologista Ricardo Salum, nosso comentarista Eduardo Filete. Eu me despeço, mas antes eu não poderia deixar de me despedir sem antes dizer que eu amo muito a minha esposa, minha eterna namorada, Maria Conceição. Te amo. Feliz Dia dos Namorados. E apanhar em casa, né? Tem que, se não faz a média, vai apanhar em casa. Vamos sair para jantar, se a Maria Valentina deixar. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a você, telespectador. E a gente volta na semana que vem. Bom final de semana.